Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV dos jornais do Grupo Sinos. Nessa semana a gente tem 4 estreias aqui na região. O final de semana tá prometendo chuva, então é uma boa opção pro pessoal ir aos cinemas. Você vai poder conferir nesse final de semana, então, Goosebumps, Monstros e Arrepios, Ponte dos Espiões, SOS Mulheres ao Mar 2 e também Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma. Por isso mesmo, fique ligado. Começa agora o pré-estreia. E começamos o programa falando sobre uma aventura estrelada por Jack Black. Confira aí Goosebumps, Monstros e Arrepios. Um jovem se muda de Nova York para uma cidade pequena dos Estados Unidos. Lá, ele e a mãe se tornam vizinhos de uma menina e seu pai ranzinza. Depois de escutar gritos vindos da propriedade do lado, o garoto invade a residência com a ajuda de um medroso colega e acaba acidentalmente abrindo um dos livros. E, por consequência, dando início à libertação de todos os monstros criados pelo seu vizinho. Goosebumps é uma série que é de livros, na verdade, que foi lançada nos anos 90, fez muito sucesso, foi muito popular nos anos 90 e chegou até o Brasil. Teve pelo menos umas 2 temporadas lançadas aqui no Brasil. Fez bastante sucesso até porque eram histórias de terror, mas voltadas para as crianças, né, e para os adolescentes. E quem era daquela época, eu era um deles, colecionei e achei demais. Era realmente muito interessante. Só que essa proposta que eles trouxeram pro filme do Jack Black, na verdade, transforma tudo isso numa comédia pastelão, daquelas cheias de efeitos especiais ruins, com as atuações do Jack Black que ultimamente não têm sido muito boas, e ainda por cima você acaba derrubando toda a ideia do material. A graça do filme é que você vai poder ver aí várias histórias que foram retratadas nesses livros, ganhando vida nas telas, mais pela questão de easter eggs. Se você ainda lembra desse material, né? Eu lembro pouca coisa do que eu li, mas... Velho, né? É porque eu já tô velho. Mas teve também uma série de TV bem legal, mas a nova geração é que vai ser interessante de ver, porque as pessoas, talvez a nova geração não conheça tanto esses livros daquela época. Mas ainda assim, ainda hoje é legal de revisitar e dar uma lida, porque é bem divertido e bem aterrorizante. Bom, e você pode assistir essa produção nos cinemas aqui de Novo Hamburgo, de Canoas e também em Porto Alegre. E nessa semana, estreia também um suspense estrelado por Tom Hanks e dirigido por Steven Spielberg. Confira aí, Ponte dos Espiões. Em plena Guerra Fria, o advogado especializado em seguros James Donovan aceita uma tarefa muito diferente de seu trabalho habitual: defender um espião soviético capturado pelos americanos. Mesmo sem ter experiência nessa área legal, ele se torna uma chave central nas negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, ao ser enviado a Berlim para negociar a troca do espião por um prisioneiro americano que foi capturado pelos inimigos. Steven Spielberg é sempre uma boa pedida para se ver no cinema. Ele é um diretor muito competente tecnicamente e ele consegue contar muito bem uma história de uma forma divertida. São poucos os filmes dele que são chatos ou que não são legais de assistir. E essa é uma aventura dele legal porque se trata daqueles filmes na linha do Terminal ou mesmo do Catch Me If You Can, Prenda-me Se For Capaz, que se trata de uma história mais real, mas ao mesmo tempo incrível. Então ele consegue contar muito bem esse tipo de história com uma técnica quase perfeita e, claro, um roteiro muito bem elaborado. Por isso mesmo, o Jogo dos Espiões é, sim, dessa semana a melhor pedida para ver no cinema, de longe, assim, até porque tem Tom Hanks, né? Exatamente, embora ele fale da questão da Guerra Fria, ele não é um filme daqueles que exaltam o patriotismo americano, que é uma coisa que a gente vê tanto no cinema. Ele busca problematizar muito além, se focar mais no personagem do próprio Tom Hanks, então é bem legal, assim, pra assistir sem nenhum preconceito, né? Isso é uma característica do Spielberg, que ele fez, por exemplo, Munique, que é um filme também muito forte, muito pesado e que tem tudo para pender para um certo lado da história dos mocinhos, mas ele acaba questionando, na verdade, as atitudes que eles tomam. Então, dá para ver que ele tentou fazer isso de novo, porque ele é um diretor muito prolixo e muito bom em trabalhar com esse tipo de história. Bom, e quem quiser conferir, essa produção pode assistir ela nos cinemas de Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre. Nessa semana tem também a comédia brasileira SOS Mulheres ao Mar 2. Confira aí. Adriana, agora uma escritora bem-sucedida, segue feliz em seu romance com André, que está prestes a lançar sua mais nova coleção de moda durante um cruzeiro pelo Caribe. Porém, quando ela descobre que a bela ex-noiva do estilista irá acompanhá-lo em busca de uma reconciliação, Adriana convoca a irmã e sua ex-diarista para uma nova aventura. Mais uma comédia brasileira nos cinemas. A gente está começando a ficar sem argumentos sobre falar, mas essa é baseada num filme que saiu ano passado.
Fez bastante sucesso nos cinemas, apesar de tudo, tem um elenco bem global. Bem global, Giovanna Antonelli, Renato Gianecchini. E então isso já chama bastante público, né? Fora isso, é a repetição da mesma história que já teve da outra vez, não tem nenhuma novidade nessa situação. Vai ter as mesmas cenas que... As continuações, às vezes até tem uma comédia brasileira que ela consegue ser feita na primeira vez, dá super certo, e aí na segunda vez eles só repetem o que deu certo na primeira e aí acaba esculhambando de vez, então a possibilidade de ter algum tipo de qualidade cinematográfica. A tendência é que seja exatamente isso. Exatamente. Mas quem quiser assistir pode conferir essa produção em Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas e Porto Alegre. Para fechar a semana de estresse, tem também um terror. Confira aí, Atividade Paranormal, Dimensão Fantasma. Quando se muda para uma nova casa com a família, um homem descobre uma caixa com dezenas de fitas cassetes de décadas atrás. Estranhamente, as imagens parecem se comunicar com os vivos. Procurando mais, ele encontra uma câmera diferente capaz de registrar atividades paranormais. Com a ajuda da esposa, do irmão e da filha, ele passa a gravar fenômenos malignos que ameaçam seus entes queridos. Atividade Paranormal está de volta no seu quinto filme nos cinemas. A primeira vez meio que perdeu a conta, né? É verdade. Na verdade, os últimos dois não tiveram. O último não teve uma ligação direta com a história original, ele é um spin-off da série. É uma série que começou muito bem, começou inclusive fazendo as pessoas chamarem o cinema para passar o filme, que foi o primeiro Atividade Paranormal, um filme de um sucesso absoluto, conseguiu superar quase Bruxa de Blair. Em fato de ser um found footage, aqueles filmes que você acha com a câmera na mão. Enfim, o primeiro filme foi legal, o segundo filme foi divertido, o terceiro filme até trouxe alguma inovação, mas já começou a cansar. A partir do quarto desandou de vez. E agora eles resolveram passar pro 3D para poder ganhar mais troco ainda, ganhar mais dinheiro ainda. Ter uma novidadezinha, por assim dizer. Só que o legal da série não é tentar achar novos visuais interessantes. O legal da série é eles tentarem buscar também novas formas de assustar com aquilo que eles já têm. E isso eles fizeram muito bem no 3. Que eram cenas assim, por exemplo, que faziam com que a questão de ser um found footage, uma câmera parada, fazendo alguns takes e deixando construindo a tensão, isso foi uma coisa interessante. Depois eles só tentam achar novos modos de mostrar a assombração. Esse novo, então, é só para explorar o 3D. Talvez até tenha aí uma boa questão de diversão no filme justamente por conta desse 3D, mas ele começa a apelar demais para a computação gráfica e aí começa a perder um pouco a força e a série já passou do tempo. É que nem Jogos Mortais. Jogos Mortais foi bom até um certo capítulo e depois foi só refúgio daquilo que foi feito e a Atividade Paranormal está caminhando para o mesmo rumo, infelizmente. Bom, de qualquer forma, quem quiser assistir pode conferir essa produção nos cinemas de Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre. Esse foi o pré-estreia, a gente volta na próxima quinta-feira falando pra você sobre todos os lançamentos da semana nos cinemas aqui da região. Até mais! Até!